Olá, eu sou a Erika de Paula, ortodontista. Mais uma vez, bem-vindo ao meu canal. O assunto de hoje é articulação temporomandibular. Apesar de ser um nome muito difícil, hoje existe uma grande parcela da população que tem dor na ATM, porque é um dos sintomas de ansiedade e apertamento dentário. Hoje eu estou aqui com o Dr. Manuel Roque, cirurgião bucomaxilofacial, e ele vai dar todas as dicas sobre articulação e explicar tudo pra gente. Doutor, bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Muito obrigado pelo convite. O que é ATM? Vamos explicar para o pessoal o que é articulação temporomandibular. Muito importante entender o que é articulação, né? A articulação temporomandibular, como o próprio nome diz, ela articula o osso temporal, que é o osso fixo que tem na base do crânio, com a região da mandíbula. Ele tem a função de abrir e fechar a boca e justamente movimentar a região da mandíbula com a região temporal. Então ele faz a articulação desses dois ossos, da região temporal e da região mandibular. Então tudo que você mastiga é onde recebe as forças da mastigação. Sim. E leva para você. Sim. Bom, quais são os principais sinais e sintomas de dor na articulação? Isso é muito importante, a gente tem que entender que essa articulação, como eu falei, ela tem uma relação da região temporal. Então na região temporal eu tenho muito músculo, né? Na região mandibular eu também tenho músculo e ligamentos. Então esses sinais e sintomas eles vão iniciar por dores nessa região muscular, dores na região do ligamento, incômodo na região do ligamento e principalmente por esses incômodos nesses músculos que fazem parte dessa articulação, como o músculo temporal, músculo masseter, né? Então esses músculos vão ser os principais e os iniciais que vão causar essas dores no paciente. Mas é muito importante lembrar que ele pode ter dor na região do ouvido, dor próximo da região do ouvido, zumbido no ouvido, dor na região que a gente fala pré-auricular ou na frente do ouvido, dor atrás do olho ou retrobulbar. Então esses incômodos próximo dessa região da articulação são muito comuns quando a gente tem algum tipo de desordem da articulação. Existe um mito muito grande, e isso eu encontro muito no meu consultório ortodôntico, é de que a má oclusão leva a dores na articulação e só você colocar o aparelho vai resolver isso. Isso é um grande mito, porque você pode ter uma arcada perfeita, um sorriso perfeito, uma mordida muito boa e mesmo assim ter problema na articulação. Sim, isso é muito importante, porque a gente tem que lembrar que uma articulação, como qualquer outra do corpo, ela tem componentes que fazem parte, né? E que tem muita função relacionada a esses componentes. Então, por exemplo, na articulação eu tenho componentes musculares, tenho componentes intra-articulares envolvidos. Então, somente a oclusão não é um fator que vai desencadear uma alteração intra ou dentro da articulação, né? Mas ela pode, consequentemente, alterar dores musculares, ela pode gerar dores musculares, ela pode gerar esse incômodo nesse componente muscular. Mas é importante lembrar que a oclusão ela é um dos fatores, né? E se esse fator não é melhorado, ele pode gerar outros tipos de incômodos. Hoje, quais são as opções de tratamento para dores na articulação? Então esses tratamentos, a gente fala que são os tratamentos mais conservadores, né? Então os conservadores a gente geralmente faz a placa ou o dispositivo intraoral, que é uma plaquinha que a gente coloca entre os dentes, principalmente nesses casos que você falou de bruxismo ou apertamento. Então, consequentemente, a gente diminui esse incômodo muscular, que é o componente muscular. A gente também tem a técnica por toxina botulínica, que é uma técnica que diminui essa carga muscular também, é muito importante. A vontade de você apertar tanto, porque diminui a memória muscular. Sim, isso é importante. A gente tem um tratamento farmacológico, né? Em alguns casos que o paciente tem sintomatologia ou dores na região muscular associada, então a gente associa os miorrelaxantes ou anti-inflamatórios também, então a gente associa também dentro desses conservadores, né? E a gente tem a técnica cirúrgica, que são procedimentos cirúrgicos que a gente faz dentro da articulação para aqueles casos de pacientes que já saíram do componente muscular e já têm alterações intra-articulares, por exemplo, artrose, né? Então ele tem uma alteração do componente da articulação, do disco articular, da região da cabeça, da mandíbula, algum tipo de degeneração ou desgaste da articulação, então a gente parte para o procedimento cirúrgico nesses casos. Maravilha. E qual exame pode ser realizado para avaliar alterações na articulação? Isso é muito importante também.
Nos casos que o paciente tem algum tipo de alteração da articulação, a gente geralmente solicita uma ressonância magnética da região. A gente consegue avaliar todos esses componentes que eu falei para vocês, componente do disco articular, que é uma cartilagem, a gente consegue avaliar a estrutura da cabeça, da mandíbula, como está toda essa região intraarticular. Né? Isso é muito importante. Você faz infiltrações na articulação? Sim, a infiltração é uma técnica muito importante, associada à técnica cirúrgica também. Então, a infiltração, geralmente a gente usa o ácido hialurônico, é uma técnica de viscosuplementação, né? E, consequentemente, isso a gente consegue diminuir a inflamação dentro da articulação, a gente consegue melhorar a relação desses componentes da articulação. Eu vejo como se fosse uma hidratação melhor do sistema articular. Sim, também. Sim, acaba hidratando melhor, acaba diminuindo essa inflamação que está dentro da articulação e que causa dor para o paciente, né? O acompanhamento pós-operatório, como é que ele é feito? A gente tem que lembrar que essas alterações da articulação, elas têm que ser acompanhadas, né? Desde a placa do dispositivo intraoral, junto com o ortodontista, também é muito importante da oclusão, como com o cirurgião. Então esse acompanhamento ele é feito através de sessões em que a gente avalia se esses incômodos melhoraram, se esses componentes estão melhores, né? Então a gente consegue acompanhar com exames periódicos no pós-operatório para ver se esses componentes eles estão regulares e o paciente saiu de um quadro álgico, de um quadro de dor e agora está melhor. A cirurgia para articulação, a artroscopia, é um procedimento relativamente simples ou é um procedimento complexo? Isso é uma boa pergunta. Acho que mais ou menos 90% dos pacientes do meu consultório, de uma forma geral, acabam realizando esse procedimento comigo, que é a artroscopia. Então, a artroscopia é um procedimento que a gente faz uma introdução de uma câmera, né, dentro da articulação, nesse caso da articulação temporomandibular, em que a gente busca entender quais são as alterações que estão acontecendo nessa região intraarticular e, consequentemente, a gente consegue manusear e melhorar essas estruturas, né, associado também à viscosuplementação, que é a introdução do ácido hialurônico. Então, a artroscopia hoje é responsável por 90% dos tratamentos e acaba diminuindo essa inflamação intraarticular, a gente consegue lavar essa articulação muito bem e, associado à viscosuplementação, a gente consegue dar qualidade de vida para esses pacientes. Maravilha. Obrigada pela sua participação e não esquece de deixar seu comentário, qualquer dúvida e seguir a gente no canal.